Meus irmãos, nós chegamos hoje, pela graça de Deus, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Os irmãos abram no capítulo 4 de Efésios. Nós já falamos, Paulo divide as cartas dele em primeira parte bem teológica, bem doutrinária, apresentando ali as bases, o fundamento da vida cristã, da teologia, do sacrifício de Cristo, das implicações disso, do que Deus fez em Cristo, e depois ele começa a aplicar isso na vida daqueles irmãos e da nossa própria vida. Entrando nessa questão, sempre que nunca dá para separar entre doutrina e prática, entre verdade e obediência. Nós já vimos várias verdades ao estudarmos desde o capítulo 1. Em nosso último estudo, nós vimos no capítulo 3, dos versos 14 até o 21, nós vimos ali que Paulo se coloca de joelhos perante o Pai em oração pelos Efésios. Nós vimos as implicações disso. Nós também falamos do conteúdo profundo da oração de Paulo. Se os irmãos lerem ali, no capítulo 1, Paulo já tinha feito uma oração. No capítulo 3, ele faz outra, da visão que Paulo tinha da necessidade daqueles irmãos e da nossa necessidade, do que ele pedia a Deus, rogando ao Pai. Nós vimos também que, mesmo Paulo fazendo pedidos profundos, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e sempre trabalhar mais a palavra de Deus em nós e nos levar à conformidade com Cristo. Nós vimos, então, nós aprendemos, meus irmãos, que ninguém pode achar que está seguindo a fé cristã simplesmente porque conhece a verdade. A maior evidência que nós somos salvos é a nossa santificação crescente. Se você pode falar das verdades, você pode decorar, você pode saber recitar a verdade, 5 solas, 10 mandamentos, você pode ser um profundo conhecedor de teologia, ler livros, mas se a tua vida e a minha não estão sendo transformadas à semelhança de Cristo, cada dia mais, nós estamos apenas com conhecimento intelectual, e isso não vale de nada. Então, o verdadeiro conhecimento, quando Deus nos alcança, Ele nos instrui com a sua verdade. Nós nunca podemos desprezar a doutrina de Cristo, jamais. Só que nós vivemos numa época que tem muito fácil acesso a isso. Eu ouvi 3 pregações só hoje no YouTube. Eu li tantos livros. Eu vi vários posts de coisas bonitas aí de conteúdo cristão e achar que isso já basta. Mas a questão é o tanto que isso está ganhando o meu coração, transformando a minha vida, me levando mais a parecer com Cristo, a ser transformado, ao abandono do pecado, à busca pela santidade, ao desejo de estar mais parecido com Cristo, a confiar mais no sacrifício de Cristo e não em nada do que eu possa fazer. Há sempre um perigo, meus irmãos, e esse perigo é sempre real, de nós esquecermos que a vida cristã é uma vida com Cristo, não é apenas um conhecimento acerca de Cristo, mas é um relacionamento com Ele. Nós podemos estar muito satisfeitos com tanto que a gente sabe, que eu não perco reunião, eu venho aqui, mas a minha vida não tem demonstrado nada de um testemunho. Nós podemos estar apegados, mas quando eu fui convertido, foi o pastor fulano de tal que pregou, quem me batizou foi fulano de tal, e achar que com isso, eu frequentava uma igreja tal, uma igreja bíblica. Esses irmãos aqui tinham sido evangelizados por Paulo. E Paulo está falando assim, eu estou rogando por vocês para que vocês vivam de modo digno, não se contentem só porque vocês ouviram o evangelho de mim. É um compromisso pessoal que nós temos que ter. É graça de Deus nós estarmos em uma igreja bíblica, é graça de Deus nós sermos instruídos por homens de Deus, todos nós somos de alguma forma, Deus usa, mas a nossa responsabilidade é diante de Deus, é desenvolvermos a nossa vida com Deus de acordo com o evangelho. Há sempre um perigo disso, de nós nos contentarmos com formalidades, com conhecimento e estarmos perdendo a essência da vida cristã e a nossa vida não estar desenvolvendo. Então eu queria ler Efésios 4, de 1 a 6.
esse texto da palavra de Deus que diz assim, fala sobre a unidade da fé. Paulo fala aqui, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ainda vamos ter uma oração após a leitura da palavra. Senhor, nós lemos a Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. Ela é uma palavra viva porque ela veio de um Deus vivo, Senhor. E ela é eficaz. Pelo poder do Teu Espírito, ela é eficaz. Nós pedimos que ela entre em nossa mente, entre em nosso coração, nos transforme um pouco mais à semelhança do Senhor, nos leve a uma vida de santidade, de confissão de pecados, de arrependimento, de crescimento espiritual. Que o Senhor nos dê graça para respondermos a essa graça, Senhor, derramada na cruz. Que não sejamos apenas ouvintes, conhecedores, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, possamos viver como igreja, como Paulo está orientando aqui, com humildade, longanimidade, mansidão, suportando-nos uns aos outros em amor, para preservar o que o Senhor já fez em nosso meio, Senhor. O Senhor já fez tudo na cruz. Faça isso em nossas vidas como igreja e também como pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo aqui começa esse versículo rogando a Deus. Paulo já usou essa expressão em Romanos 12, quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, para que sejais transformados. Paulo está falando do fundo da alma dele. Paulo não está fazendo um pedido. Paulo não está falando, seria bom se vocês observarem isso que eu estou falando. Presta atenção aqui vocês, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Paulo está falando de uma questão de vida ou morte, de uma questão de crescimento espiritual. Paulo está falando assim, eu estou rogando. E ele fala, como prisioneiro no Senhor. Nós já falamos sobre isso. Paulo não tinha vergonha nenhuma da situação dele. Paulo se via como um prisioneiro do Senhor por estar fiel a Ele. Paulo tinha orgulho disso, porque o que tinha levado Paulo à prisão era, pela graça de Deus, a pregação do Evangelho. Então, Paulo está falando. O que ele está dizendo ali, meus irmãos, ele está falando, meus amados irmãos, diante de tudo isso que eu falei para vocês até agora, desde o capítulo 1, de tanta riqueza que Deus fez em Cristo, nos perdoou, nos redimiu, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Vocês que eram gentios, que estavam sem Deus no mundo, estavam sem esperança no mundo, agora vocês foram aproximados pelo sangue. Diante de todas essas verdades, o que vocês vão só gostar disso? Vão só achar que, nossa, que obrigado, Senhor. Que legal, obrigado. Mas ele está falando, vocês devem viver de acordo com essa realidade. Não fiquem só contentes com isso, não fiquem só gratos, emocionados com isso. Mas peçam a Deus, como eu tenho pedido, para que vocês vivam, andem, fala de viver no dia a dia, de acordo com essas verdades. Ou seja, coloquem isso em ação. É que Paulo está falando, vocês têm que pedir graça de Deus para falar, Senhor, eu não quero apenas ser um ouvinte, um leitor, mas eu quero, pela Tua graça, praticar isso na minha vida. Eu quero que isso entre nos meus relacionamentos e mude a minha vida. Primeiro, o meu relacionamento com o Senhor e, consequentemente, com as pessoas, com a igreja. Esse é o objetivo de todos nós, meus irmãos. E por isso que Paulo está rogando ao Senhor. Paulo está chamando eles a uma profunda avaliação da vida deles. Vocês ouviram, vocês sabem disso. E agora, o que vocês vão fazer com isso? Naturalmente, nós só podemos ou rejeitar, ou falar, que bom, obrigado, Paulo, realmente é uma grande verdade. Por isso que Paulo roga a Deus. Porque só Deus pode, não apenas nos deixar impactados com a verdade por pouco tempo, mas só Deus pode realmente fazer com que nós vivamos de acordo com o Evangelho. Eu já falei que muitas pessoas são impactadas temporariamente com o que ouvem.
Mas a fé salvadora, ela não é só temporal. Ela permanece pela graça de Deus. Ela vai mudando o nosso viver, ela vai lapidando o nosso caráter. E é isso que Paulo está falando. Tiago já falou isso, eu citei aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, Tiago 1,22, não somente ouvintes, porque ele está falando que se vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês acham que vocês estão enganando os outros, mas vocês estão enganando a vocês mesmos, é o pior engano, vocês estão vivendo uma mentira. Se vocês só ouvem, gostam, mas não praticam. Se vocês não coloquem-se diante do Senhor, falam, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu possa ser levado a viver de acordo com esse padrão do Senhor. E essas são as boas obras que Deus já preparou para que nós andássemos nela, como Paulo fala no capítulo 2, verso 10. Paulo está descrevendo algumas coisas do que Deus mesmo já preparou para nós em Cristo. Então, Paulo está falando que nós, por um lado, nós que ouvimos, devemos sempre ouvir o Evangelho com a intenção de praticar. É interessante, mas um pastor disse isso num livro, ele falou assim, milhares de pessoas ouvem semanalmente o Evangelho sem a intenção de praticar, sem o desejo de obedecer. Milhares de pessoas vão a igrejas do mundo todo porque gostam, porque acham importante ouvir, porque o ambiente é bom, mas não têm desejo e não clamam a Deus por obediência àquilo, só gostam de ouvir. Acostumei, é muito bom ouvir, é muito legal levar os filhos lá, que eles vão para a salinha, dão uma acalmada, eles voltam, aí mas não tem desejo de falar, Senhor, isso é para mim. Eu preciso, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não tem esse desejo, é só Deus que coloca isso em nós. Que você clame a Deus por isso, pela sua vida e eu também. Para que nós não façamos parte dessas milhares de pessoas que gostam de ouvir todo domingo um bom sermão, ou na internet também, mas continuam vivendo do seu jeito. E Paulo está falando aqui, eu estou rogando, para quê? Para que vocês andem de modo digno do que eu acho que vocês devem andar, não é? Paulo não está se colocando como padrão. Paulo está falando que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados por Deus. É Deus quem nos chama. Paulo já tinha falado isso. Paulo não estava querendo coagi-los a andar de acordo com o que Paulo achava que eles deviam andar. Paulo está falando do que Cristo tinha feito. E Paulo agora está falando, vocês devem andar de acordo com a vocação a que vocês foram chamados. Nós não podemos nem ouvir o Evangelho displicentemente e nem quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você também deve supor que a pessoa já ouviu e já entendeu. O Paulo aqui, ele pregou e agora está rogando pela vida deles. Nós sempre devemos ter esse cuidado de pregar e rogar pela vida das pessoas ao Pai. A pregação do Evangelho não pode ser algo assim, se você tiver um tempo livre aí, você pensa no que eu falei. Eu vou te falar uma coisa aqui, mas se você tiver um interesse aí, isso aqui, meus irmãos, você pode falar em qualquer aspecto, qualquer coisa deste mundo que você for apresentar para alguém, por mais valioso que seja, você pode falar, se você tiver um tempo, você avalia essa proposta que eu te falei. Mas quando nós estamos falando do Evangelho, nós temos que clamar pela vida e pela alma das pessoas, que pode ser a única oportunidade que Deus tem dado. Crer em Cristo não é questão de ser importante ou não, de ser melhor para você ou não. É questão de vida ou morte. E você continuar crescendo nisso é questão também de você estar confirmando na fé que você realmente é um eleito de Deus. Que você ouviu o Evangelho e o Evangelho te alcançou. Que você está crescendo, que você está desejando. Que um dos aspectos da fé salvadora é que ela é alimentada pela palavra. Ela deseja a palavra, ela deseja praticar, ela deseja crescer em relacionamento com o Senhor. Ela não se contenta só porque ela já sabe, pelo que ela já aprendeu, pelo que ela já viveu no passado. Andar de modo digno da vocação é demonstrar que nosso chamado vem de Deus, que Ele produz frutos que são frutos do Espírito. Que tudo isso aqui que Paulo está falando, ninguém nasceu com humildade, ninguém nasceu manso, ninguém nasceu longânimo, nenhum de nós somos assim. Essas coisas, elas aparecem em nossa vida à medida que nós estamos ligados na videira, que é Cristo, e à medida que nós estamos sendo alimentados por isso. E Paulo está falando que vocês devem viver. E a primeira pergunta que eu fiz para mim, eu queria que vocês fizessem para vocês será que eu estou andando de modo digno
da vocação que Cristo me chamou? Nós precisamos nos avaliar. A palavra de Deus fala várias vezes para nós nos examinarmos diante da verdade, diante da palavra de Deus. Viver de modo digno, meus irmãos, não é viver sem nunca pecar. Eu nunca mais posso pecar, então. Não é isso. Paulo, a Bíblia, ela sabe que o pecado ainda habita em nós, embora nós não somos mais dominados, escravos do pecado. Embora nós temos que lutar e temos vitórias em Cristo. Ninguém tem justificativa para viver no pecado. Paulo condena isso em Romanos 6. Mas em 1 João ele fala, se porventura acontecer de pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então a palavra é muito clara. Então viver de modo digno também não é melhorar espiritualmente a minha aparência, a minha piedade, para as pessoas fiquem, aquele irmão vive de modo digno, a aparência dele, não é questão nada exterior. Viver de modo digno não é faltar menos nas reuniões apenas. Viver de modo digno não é contribuir mais. Eu estou contribuindo mais. Tudo isso são evidências. Viver de modo digno também não é, agora eu vou participar de mais ministérios da igreja, eu quero ser um ativista na igreja, tudo que precisar eu vou. O que Paulo está falando aqui, que vocação é essa? Que dignidade é essa? Como é viver de modo digno do Evangelho? Todo cristão foi chamado por Deus, meus irmãos. Nós somos salvos para sermos um discípulo de Cristo, um filho de Deus. A sua vocação é viver como um filho de Deus. A primeira vocação é essa, é viver como um filho de Deus. Alguém que tem o caráter de Cristo, que foi regenerado. Não pense em vocação pelo que você vai fazer. Se você participa de algum ministério, qual que é a sua vocação em termos de profissão, de ministério, de dom? Pense nessa primeira verdade. Todo cristão, a vocação dele é viver como um cristão, como um filho de Deus, como alguém que tem o Espírito Santo habitando nele. Paulo fala isso em Romanos 8, 28, para que nós sejamos transformados conforme a imagem de seu Filho. Esse chamado, quando Deus nos chama, é para que nós apresentemos o caráter dele. Você pode fazer muitas outras coisas, mas se o caráter de Cristo não está aparecendo na sua vida, você não está vivendo de forma digna da vocação do Evangelho. Você pode estar desenvolvendo vários talentos, várias coisas na igreja, mas se o seu caráter não está sendo transformado, se você como marido, como esposo, como filho, como cristão, não tem demonstrado uma transformação cada vez mais sendo tratado pelo Evangelho, crescendo em humildade, em longanimidade, em santidade, nós estamos falhando nisso. Muitas pessoas pensam que a imitação, e eu fazer coisas, eu tentar imitar uma piedade, tentar imitar uma humildade que vai acabar me tornando humilde. Martinho Lutero, eu já falei essa frase, quando eu a li, ela me impactou. Ele falou assim, não é a imitação que nos torna filhos, é a filiação que nos torna imitadores. Todo filho de Deus quer imitar o Deus, porque ele foi gerado por Deus. Agora tem gente que quer ficar imitando, aparecendo coisas, forçando coisas para ver se consegue ser. Isso é religiosidade. O que Paulo está falando é que porque vocês foram salvos, porque vocês foram perdoados, porque vocês foram redimidos, então agora vocês têm o Espírito Santo, então vocês devem crescer nisso. Martin Bucer, meus irmãos, que foi um teólogo alemão, um dos mais influentes reformadores do século XVI, amigo, pessoal influenciador de Calvino também, ele diz uma verdade impactante. Ele diz assim, o que é esse chamado que Paulo está falando? Ele diz assim, é o chamado para sermos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna, para que representemos e reflitamos a santidade e a bondade do nosso Pai Celestial. O nosso chamado é para sermos seus filhos, para crescermos e sermos governados por um espírito de filiação e expressarmos a imagem do nosso Pai. Nosso chamado é para sermos filhos de Deus, portanto, devemos nos esforçar para viver como os filhos de Deus. Se recebemos o Espírito do Pai, não devemos nos afastar dele. Não conseguiremos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, a menos que neguemos a nós mesmos e a tudo que pertence a nós e nos consagremos totalmente a Deus. Isso é seguir uma vida digna do chamado pela qual somos filhos de Deus. Então, se você está vivendo dignamente como um filho de Deus, o que é ser um cristão? Não aparentemente um cristão, não um cristão do nosso tempo,
mas um cristão conforme a Bíblia descreve. É isso que Paulo está ensinando aqui. E esse chamado, meus irmãos, qual era o chamado para sermos filhos de Deus? O que Paulo tinha falado. Quem os chamou? O próprio Deus, não foi Paulo. O próprio Deus tinha chamado eles, porque Paulo tinha falado em Efésios 2, que nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Então o chamado é divino. O chamado veio do alto, Deus os regenerou. Como tinha sido esse chamado? Quando eles estavam vivendo já bem, buscando a Deus, não quando eles estavam mortos, alienados de Deus. Deus deu vida para eles, Deus deu condições, Deus deu fé, como nós lemos em Efésios 2,8, não foi por obras, foi por fé. Deus fez tudo, meus irmãos. Com que propósito que nós somos chamados? Paulo, nós falamos que a carta de Efésios, ela está falando da nova humanidade que Deus formou em Cristo, entre os judeus e gentios, que não há mais separação. Deus está deixando claro, eu falei daquele mistério do Evangelho, que em Cristo nós somos todos feitos famílias de Deus, estamos unidos no mesmo corpo, somos pertencentes, filhos do mesmo Deus. Nós chamados é para vivermos como igreja, expressarmos essa realidade feita na cruz. Esse é o propósito, não é para eu viver sozinho, isolado, não é para viver conforme eu acho, não é para viver o meu cristianismo, do meu ponto de vista, de acordo com as minhas convicções, mas é para me submeter à palavra de Deus e viver como cristão, como corpo de Cristo, expressando todo o chamado de Deus, toda a ordem de Deus para a igreja. Veja o que John Stott disse sobre isso, meus irmãos. A nova sociedade que Deus está chamando à existência tem duas características principais, ele disse. Primeiro, é a de ser um só povo, composto de judeus e gentios, a única família de Deus. Segundo, é um povo santo, distinto e separado do mundo para pertencer a Deus. Portanto, visto que os que são de Deus são chamados para ser um só povo, devem manifestar essa união, e porque são chamados para ser um só povo, um povo santo, devem manifestar essa pureza. A união e a pureza são dois aspectos fundamentais de uma vida digna do Evangelho, do chamamento divino da igreja. União e pureza. A vida do cristão é uma vida para que nós possamos andar. E andar, meus irmãos, fala de um viver diário com Deus. Não de um viver de domingo, de aparência. Eu trouxe algumas definições. Matthew Henry diz assim: os cristãos precisam se ajustar ao Evangelho, para o qual foram chamados, e para a glória para a qual foram chamados. Ambos são a vocação deles. Somos chamados para o reino e a glória de Deus, portanto, devemos prestar atenção nesse reino e glória e andar como se fôssemos herdeiros dele. Então, pense em vocação, meus irmãos, como você foi chamado por Deus para ser um filho de Deus, expressar a glória dele, a santidade dele, o caráter dele em sua vida. E aí você reflete: será que eu estou vivendo de forma digna desse chamado de Deus para a minha vida? Ou será que eu estou me contentando só porque eu sei, ou está bom do jeito que está? Como que está o seu nível, a sua busca pela santidade, na palavra de Deus, por quebrantamento, por andar com Deus, por crescer nisso, meus irmãos? Isso é feito em nosso momento a sós com Deus e em nosso momento como igreja, como corpo de Cristo. Lembre, Efésios está falando de uma nova humanidade, de uma nova sociedade, que é a igreja. Deus tem um compromisso com a igreja, com a verdade, com a pureza do Evangelho. E agora que Paulo fala isso, eu estou rogando para que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Paulo não está falando assim: qual que é a sua vocação? É ser músico? É você? Não. Paulo fala assim: todos vocês foram chamados para ser filhos de Deus, para ser cristãos, para expressar o caráter de Cristo. E como que vocês estão vivendo? Pensem. É um pouco lá, um pouco cá, é um pouco de mundanismo, é tentando ser religioso, é tentando levar as coisas na corda bamba. Então Paulo está advertindo, Paulo está rogando por eles, para que eles andem. Ou seja, não pensem que isso vai ser um processo automático na vida de vocês, ou vai ser assim: já fui salvo, agora estou tranquilo. Porque Paulo vai falar aqui de um esforço diligente. E Paulo agora está falando como que nós devemos viver. Aí você pode falar assim: eu acho que eu estou vivendo de modo digno. Aí outra pessoa fala: eu também acho que eu estou.
É interessante, meus irmãos, que a Bíblia, quando ela fala a verdade, ela nos mostra como devemos viver, para que ninguém conclua individualmente, eu acho que é assim, você acha que é assim. Paulo aqui está falando como que nós devemos andar dignamente como cristãos, como família de Deus. Como que é que isso o que deve aparecer na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento uns com os outros, para que nós possamos realmente saber diante de Deus se nós estamos vivendo de forma digna ou não. Paulo começa com a humildade. A Bíblia não apenas exorta a nós vivermos, seja humilde, ele mostra o que é ser humilde. E Paulo está falando aqui ele vai colocar aqui algumas virtudes que não são nossas, meus irmãos. Não tente encontrar elas em sua vida. Eu não achei na minha e ninguém vai achar na própria vida. Isso ela é fruto de um relacionamento com Deus, que ela é fruto do Espírito em nós. Mas também ninguém tem justificativa para falar assim, eu não consigo produzir isso, não dá, é muito difícil. Se você foi salvo, se você foi alcançado pela graça, se o Espírito Santo habita no seu coração, é nosso dever cultivar esse relacionamento com Deus, que essas coisas vão aparecer. Paulo começa com a humildade, mas ele não fala com um pouco de humildade. Ele fala com toda a humildade. Ele está falando que humildade, meus irmãos, na época, era algo desprezada pelos gregos. Humildade não era vista como uma coisa, como uma virtude. Somente na época de Jesus, os gregos nunca empregavam humildade como sendo algo positivo. Na época era sempre como algo pejorativo, algo de fraqueza, de passividade. Somente com a vinda de Cristo, que se reconheceu, que se fez humilde como Ele é, que então ela passou algumas pessoas começaram, pela graça de Deus, a ver a humildade como uma característica divina. A palavra que Paulo emprega aqui para humildade, nesse texto, meus irmãos, significa humildade de mente, um reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas também, não só minha, não ficar achando que eu sou melhor, que eu sou mais importante, eu, é uma mentalidade de Cristo. É nós termos a mentalidade de Cristo, que quando diz em Filipenses 2, que não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou. E por que nós, que somos miseráveis pecadores, ficamos querendo nos exaltar, nos encher, pensar demais sobre nós, pensar coisas boas a nosso respeito? Isso é a fonte de todo orgulho. Então Paulo começa a falar com a humildade, porque sem a humildade não há nenhuma outra virtude válida, meus irmãos. Ninguém consegue ser manso se não for humilde. Ninguém consegue ser longânimo se não for humilde. Ninguém consegue preservar a humildade no orgulho. E Paulo está falando de preservação de unidade. Quando vemos, e a humildade, meus irmãos, não é coisa externa. Muitas vezes nós achamos, nossa, aquele irmão ou aquela irmã é humilde, é o jeito dele, ele fala baixo, ele tem uma aparência bem de humilde, ele não quer nada desse mundo. Mas não é isso. Humildade, ela vem do coração. Jesus, quando fala, eu sou manso e humilde de coração. E nós devemos ser assim. É a lógica, a humildade expressa. Não adianta eu ter um linguajar arrogante, um comportamento soberbo e falar para os outros, mas eu sou humilde. Se a humildade está no meu coração e ela vem de quanto mais eu enxergo Cristo, quem Ele é, a grandeza dEle, a majestade transcendente dEle, mais eu fico humilhado. Eu não preciso nem me humilhar. A presença de Deus já me humilha. Quando eu estou diante da palavra de Deus com sinceridade, eu fico humilhado. E aí isso vai começar a gerar em mim, isso vai me colocar no meu devido lugar. Deus é esse ser majestoso, transcendente. Eu falo, Senhor, quem sou eu diante dessa majestade? E quem é humilde diante de Deus se comporta de forma humilde diante das pessoas. Eu sou um irmão muito humilde diante de Deus, mas no relacionamento eu sou um arrogante, um soberbo. Essa humildade é falsa. A humildade, meus irmãos, ela é fruto de um relacionamento primeiro com Deus. Jerry Bridges diz assim, à medida que nossa consciência do nosso lugar humilde diante de Deus for estabelecendo, evitaremos as tentações da competição e do orgulho. Quando um cristão é verdadeiramente humilde diante de Deus e da sua palavra,
Ele também será humilde sobre os seus próprios dons, habilidades e realizações. Ele não vai querer se sobrepor aos outros, ele não vai ser orgulhoso, soberbo no falar, no agir, no relacionar com ninguém. O orgulho, meus irmãos, é a base de todos os outros pecados. Já diz alguém que se nós não fôssemos tão orgulhosos, nós não nos queixaríamos do orgulho dos outros. O orgulho é inchaço, e o que é inchado não tem saúde. O orgulho é um inchaço que faz com que você fique alimentando tanta coisa falsa em você e você começa a acreditar aquilo, que qualquer pessoa que contraria aquela imagem que você criou de você te ofende. Você é uma pessoa que provoca fácil, uma pessoa que é provocada facilmente também, porque o orgulhoso ele é sensível a qualquer coisinha. Ele é cheio dele mesmo, ele é inchado. Olha só o que John Stott fala sobre isso. A vaidade pessoal é um fator chave em todos os nossos relacionamentos. Se, porém, ao invés de fazer tudo para obter o respeito dos outros, que é o orgulho, ele diz, nós lhe dermos nosso respeito ao reconhecermos seu valor intrínseco, é um valor pessoal que Deus atribui a cada um pelo sangue de Cristo, dado por Deus, que é a atitude de humildade, estaremos promovendo a harmonia na sociedade de Deus. Que John Stott está falando de andar com humildade na igreja, os cristãos ali. A humildade preserva a unidade da igreja, o orgulho destrói. A humildade se evidencia, meus irmãos, nos nossos relacionamentos. Por isso que Paulo está falando para os Efésios o quê? Andar de modo digno, como cristãos, está falando dessa nova sociedade, vocês devem andar de forma humilde. Ah, mas como que eu vou andar humilde? Gente, olha tudo que Paulo já falou desde o capítulo 1. Sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o caráter de Deus. É isso que produz humildade em nós. Paulo fala assim, vocês ainda não estão humilhados diante de Deus, diante de tudo que Deus fez, vocês estavam mortos em pecados e delitos, Deus deu vida, vocês foram aproximados pelo sangue. Os judeus achavam que estavam salvos só porque praticavam alguns rituais, os gentios viviam sem esperança, e Deus uniu muitos de vocês pelo sangue de Cristo, e vocês vão ter orgulho do quê? Vocês vão pensar o que além de vocês, a não ser de miseráveis pecadores que tiveram vida pelo sangue de Cristo? Como que vocês vão pensar alguma coisa? Como que vocês vão relacionar de forma orgulhosa uns com os outros, diante do que Deus fez? Então, primeiro Paulo deu a base, o fundamento, e agora está falando assim, não tem como viver orgulhoso de acordo com essa verdade. Às vezes, nós somos tão orgulhosos que nós disfarçamos que somos humildes. Ah, irmão, eu sou humilde, irmão. Esse é orgulhoso. Porque nenhum de nós reconhece ser humilde. Não adianta você falar, irmão, eu sou um cara humilde, sim, eu sou uma pessoa humilde, sim. Isso pode estar muito revestido de um orgulho escondido ali, e você querer impressionar alguém com a sua humildade. Jonathan Edwards, meus irmãos, essa frase, olha que frase curta que ele diz. Nada mantém uma pessoa mais afastada das artimanhas de Satanás do que a humildade. Agora inverte esse pensamento. Nada mais coloca alguém tão vulnerável às artimanhas de Satanás do que o orgulho. É ou não é? A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que está confiando nela mesma. É aquela pessoa que fala, não, lembra de Pedro? Senhor, todos vão te negar. Ah, eu não. Eu não vou. Pode confiar em mim. O orgulho nos torna tão vulneráveis às artimanhas de Satanás, porque o orgulho é o pecado que originou a queda. E Deus quer nos levar à humildade, ou seja, Senhor, eu não confio em nada em mim, eu não sou bom, eu não tenho nada de bom em mim. E nisso nós nos colocamos totalmente dependentes de Deus. Paulo diz lá em Romanos 12:3, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. O orgulho nos relacionamentos, ele destrói os relacionamentos. Agora, uma pessoa que está sendo orgulhosa nos relacionamentos, ela não teve uma visão correta de Deus ainda. Ela precisa crescer nessa compreensão de quem Deus é e de quem ela é.
A falta de humildade, que é o orgulho, ela é a causa de divisões no casamento, de separação, de briga, de discórdia na igreja, em todo quanto é lugar. A humildade é a primeira letra do alfabeto do cristianismo, J.C. Ryle diz. E para se construir um alicerce correto, a base tem que estar correta. Por isso que Paulo fala assim, humildade. Aí você vai construir outras coisas em cima disso. Nós já lemos em 1 Coríntios 4, 7 que ninguém, tudo que nós temos de proveitoso, foi Deus que nos deu. Nós temos que nos orgulhar do quê? Se nós possuímos alguma coisa, do que nós vamos orgulhar se nós recebemos tudo de Deus, a salvação, os dons, tudo foi Deus que nos deu. Como que eu vou me orgulhar de algo que Deus me deu? O orgulho não quer se submeter à palavra, o orgulhoso, meus irmãos, ele não quer se submeter à palavra de Deus, não quer se submeter a nada, nem à liderança da igreja, nem a conselhos de ninguém. O orgulhoso, ele fala assim, deixa que eu sei. Nos relacionamentos, no casamento, em todos os lugares, a falta de humildade, dessa visão correta de quem é, de quem eu sou diante de Deus, ela causa os maiores problemas. Novamente, Martin Bucer diz assim, o orgulho dá causa à ira. Por que nós somos irados? Porque nós somos orgulhosos. O orgulho dá causa à ira, porque a pessoa que fica irada pensa que foi desprezada e ela busca vingança. Isso porque quando alguém se superestima, pensa que ninguém tem o direito de fazer nada que deixe irado. Entretanto, os santos devem reconhecer que não são nada em si mesmos. Esses homens de Deus precisavam dessa verdade, eles criam nessa verdade. E muitas vezes, meus irmãos, quando a gente vê na nossa própria vida por que nós somos irados, porque nós somos orgulhosos, porque nós superestimamos, e isso no relacionamento da igreja é uma tragédia. E a pessoa que se superestima em relação ao outro, ela se superestima disfarçadamente até diante de Deus. Porque se nós cremos piedosamente que a salvação só foi pela graça, de que eu estava morto, eu era um alienado de Deus, um rebelde, que Deus fez tudo, como que eu vou me orgulhar diante de Deus? Agora, é uma contradição, eu diante de Deus assumir que eu não era nada e diante de alguém eu querer dizer que eu sou alguma coisa. Ah, Senhor, eu confesso que diante do Senhor eu não sou nada, aí eu vou para o relacionamento da igreja, no casamento eu quero achar que eu sou alguma coisa, que eu sou bom, que eu sou melhor. A humildade, então, ela fala isso. E Paulo fala lá, quem está em pé, veja que não caia. Se você acha que, eu já não estou nessa situação, eu sou um pouco mais humilde, cuidado. O orgulho, realmente, ele quer nos convencer de que nós já somos humildes. Nós temos que buscar isso em Deus. E o segundo aspecto é a mansidão. Paulo fala com toda humildade e mansidão. Toda mansidão. Calvino diz assim, seria inútil falar de mansidão se não começar pela humildade. Ninguém vai agir com mansidão se primeiro não crescer em humildade diante de Deus e não expressar isso no relacionamento com as pessoas. Não tem como ser manso sem antes ser humilde. Mansidão é a virtude que faz com que nós vivamos tranquilo e pacificamente com as pessoas, sem irarmos por suas faltas e pecados, sem falarmos asperamente contra elas, sem qualquer desprezo. Ser manso não é sem ser opinião, aceitar tudo. Jesus era manso e humilde de coração. E nós temos o exemplo perfeito dele. Mansidão fala de paciência, de nós lutarmos por preservar a unidade, ao invés de provocar rixas, queixas, invejas, divisões. A mansidão, meus irmãos, é alguém que é controlado pelo Espírito Santo. Não é alguém que não tem opinião. Não é alguém que não sabe o que fazer, não é que não tem convicção. É alguém que é controlado pelo Espírito Santo. Até com relação às palavras, quando nós vamos aconselhar alguém, a mansidão aparece. Calvino diz assim, não há nada pior no conselho fraternal do que um espírito azedo e arrogante. Ele fala assim, a aspereza também, seja em palavras, seja em expressão, priva nosso conselho de seus efeitos. Quem é manso, fala a verdade, trata com a verdade, mas não de forma arrogante. Não de forma provocativa, não de forma para criar divisão. Jesus Cristo é esse modelo de manso e humilde de coração.
Esse pensamento eu achei muito interessante que mostra na vida de Pedro. Hermes Teimai diz assim: a ideia de mansidão é também a de controle. Conforme formos crescendo espiritualmente, os nossos pensamentos, emoções, desejos e comportamento vão sendo controlados por Deus. Assim vemos que o mesmo Moisés que matou o egípcio porque maltratara o judeu, é dito depois que ele tornou-se o homem mais manso de toda a terra. Então é alguém que está sob o controle de Deus. Mansidão fala assim: eu estou controlado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus também está trabalhando a virtude da humildade em mim. Mansidão, Matthew Henry diz que significa uma disposição de alma que faz com que as pessoas não estejam dispostas a provocar os outros, e elas também não são facilmente provocadas ou ofendidas. A pessoa que é mansa, ela fica pouco ressentida. Porque ela é humilde também. Ela não quer guerra, ela não quer mansidão sacrificando a verdade. Não é isso. Mas na busca da verdade, ela é controlada pelo Espírito de Deus. Essa que é a questão. E aí o texto também diz com toda a longanimidade. Humildade, mansidão, longanimidade. O que é longanimidade, meus irmãos? O texto que o Jamilson leu no começo fala de Colossenses 3,12, revestidos de longanimidade. Longanimidade fala de nós termos um ânimo longo com as pessoas. De termos paciência, de nós aguentarmos por muito tempo, mas não é aguentar que nem um cachorro amarrado, doido para escapar e pegar. É aguentar porque nós somos humildes, mansos. Não é aquele aguentar rosnando por dentro. Eu tenho que aguentar, mas rapaz, você está manso. Você está com o teu temperamento, com as tuas emoções controladas pelo Espírito de Deus. Você entregou para Deus a causa. Você não quer ser o vingador, você não quer ser o promovedor da justiça na terra. Você sabe que é Deus quem trabalha com as pessoas. Então fala de um ânimo longo com as pessoas que nos provocam, não revidar as provocações externamente e nem interiormente, que tem muita gente que está com um sorrisinho bonito, mas o coração está matando o irmão. E Deus vê o coração. Por isso que não fala de comportamento externo. Por isso que fala de uma atitude que é fruto do Espírito, que nasce lá. Tem muita gente que fala: nossa, esse irmão é manso, humilde, né? Como ele é longânimo. Fala de um coração que demora para ficar com ódio, que não quer, que não é provocado facilmente. Qualquer coisinha já deixa o irmão irado, já deixa o irmão descontrolado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é longânimo para conosco. Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Meus irmãos, Deus é longânimo comigo e com você, é ou não é? E nós devemos ser uns com os outros. Não no sentido de concordar com o erro dos outros, não fazer nada, não é isso. É no trato com a verdade expressar essas virtudes. Não é que agora, quando eu erro, ninguém pode falar nada comigo, ou eu não posso falar nada, mas é em amor tratar com a verdade, de forma humilde, sabendo que eu também poderia estar fazendo aquele erro, aquele pecado, se Deus não fosse misericordioso comigo. Ao falar, não falar com aspereza, de forma rude, para provocar o irmão, não ser intolerante com o erro dele, pisou torto, eu vou lá e já. Mas não abrir mão da verdade, da comunhão disso, é no trato disso. O Senhor é longânimo e nós devemos ser assim uns com os outros. Agora nós não conseguimos, meus irmãos. O que nós somos? Orgulhosos, irados, impacientes. Nós somos o oposto. Quando nós erramos, nós queremos que os outros tenham paciência conosco, que os outros tenham misericórdia da gente. Mas quando é para a gente ter, nós somos implacáveis. É Deus que vai exercer o direito de vingança, meus irmãos. Nós somos instrumentos de Deus para nos ajudarmos, nos estimularmos nas boas obras. Muitas vezes nós temos que tratar com a verdade, isso dói, isso confronta, mas devemos fazer isso sim, mas sempre com humildade, com amor, com longanimidade, para levar as pessoas a Cristo. E aí ela diz aqui, suportando-vos uns aos outros. Se falasse assim, suportando-vos uns aos outros, você fala, beleza, eu já estou praticando, mas ele fala no finalzinho ali, como que é? Em amor. Aí
Aí que complica. Porque esse suporte, meu irmão, não fala assim, irmão, tem que suportar você, né? Fazer o quê? Mas por dentro você está desejando mal, você está impaciente. Meus irmãos, isso aqui é um caminhar. Esse suporte, meus irmãos, ele fala que tanto que nós devemos estar sempre sendo um suporte uns para os outros na vida cristã, de estarmos próximos, caminhando uns com os outros. E também fala de nós, com relação a isso, de nós realmente sermos tolerantes. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que ser tolerantes conosco também. Não no sentido de aprovar o nosso pecado, o nosso erro, não é isso. Mas é de nos tratar, ao tratar o nosso erro, nós exercemos misericórdia, como Deus faz conosco. Nós lemos em Romanos 2,4. A longanimidade de Deus, a benignidade e a paciência de Deus nos leva ao arrependimento. Então fala em amor. Nós não devemos apenas não exteriorizar uma raiva, não apenas colocar um sorriso no rosto e ter um coração fervendo de raiva. Isso não tem valor para diante de Deus. No casamento isso não dura muito tempo, porque convive direto na igreja e demora mais para aparecer, porque se encontra menos. Mas é pecado, meus irmãos. Está falando que para nós fazermos isso em amor, por causa do amor de Cristo, porque Deus faz isso conosco, Ele nos capacita a fazermos isso com as pessoas também. Mateus diz assim, sobre suportar-vos uns aos outros. Significa suportar as fraquezas dos outros devido ao princípio do amor. E não deixar de amá-los por causa disso. Isso que é suportá-los em amor. Eu não vou deixar de amar o meu irmão por causa disso. E eu sei que ele não vai deixar de me amar por causa disso. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros não como nós gostaríamos que o outro fosse. É Deus quem muda. E ele diz assim, e não deixar de amá-los por causa disso. Os melhores cristãos devem suportar uns aos outros para estimular a graça uns nos outros e não as suas paixões. Encontramos muitas coisas em nós que são difíceis de perdoar. Então, quando você olhar para a vida de alguém, você fala assim, nossa, aquele irmão ali, ele deve estar olhando para você também, deve estar, irmão, só pela misericórdia. Nós só podemos nos relacionar biblicamente com base na misericórdia de Deus, meus irmãos. Naquele livro Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, ele diz assim, procura sofrer com paciência os defeitos de qualquer imperfeições dos outros. Sabe por quê? Porque tu tens também muitas imperfeições que os outros têm que ter paciência com você. Isso fala de mutualidade cristã. O humilde, ele crê assim. O orgulhoso, ele acha que só ele tem que suportar nos outros, só ele que tem que ser isso, porque ele é tão fácil de conviver. Ele é uma pessoa tão amável, tão crente, tão dócil, mas os outros são tão infantis, tão imaturos. Mas a humildade fala, Senhor, a mesma necessidade que eu tenho, que o Senhor me dê força para ser humilde, manso, suportar, eu sei que eles têm que ter comigo também. Isso nós estamos preservando a unidade que já foi feita na cruz, de nós vivermos em comunhão, expressando a glória de Deus, o amor de Deus, porque senão nós estamos vivendo de faz de conta. Nós cremos que Deus morreu por nós, nos aproximou, mas é só briga, confusão, ódio. Isso aqui então o quê? É uma brincadeira de ser cristão? Nós temos que viver dessa forma, porque isso vai expressar o amor de Cristo por nós. Nós somos diferentes, nós temos pecados, nós estamos sendo tratados por Deus, mas Deus nos capacita a viver de forma harmoniosa. Quando pecamos, tratamos. Quando ofendemos aos outros, perdoamos e vamos crescendo. Ou então a gente está fazendo de conta. E o mundo está vendo o exemplo da igreja. Sem essas coisas, a unidade, Mateus diz, não pode ser preservada. Sem humildade, sem mansidão, sem suporte, sem longanimidade, não tem como nós podemos cantar o que Cristo fez, mas a nossa realidade vai ser outra. Então nós precisamos praticar, viver e pedir isso para Deus. Sem humildade não há mansidão, não há paciência, não haverá unidade, não haverá longanimidade, não haverá nada. Somente por meio da humildade, desse quebrantamento nosso diante de Deus, que Deus pode nos levar à prática de outras coisas. E Paulo fala assim no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A unidade é de quem, meus irmãos? Nós não estamos criando unidade, nós não estamos provocando uma unidade, fabricando. A unidade foi feita na cruz. Quando Deus falou lá, vocês fossem aproximados pelo sangue de Cristo, agora não há mais judeu, não há mais gentios. Vocês estão unidos no mesmo corpo. Não foi eu que fiz isso, não foi você quem fez isso.
Paulo está falando agora, nós devemos viver de acordo com isso, preservar o que foi feito, no sentido de desfrutar dessa realidade, nosso dever, e para testemunhar a glória de Deus, testemunhar o amor de Deus, a obra de Cristo na cruz. Agora, isso é fácil? Não, Paulo está falando, esforce-se com diligência, mas não para fabricar, mas esforce no sentido de pessoalmente, falar, Senhor, se coloque diante de Deus. Fala, Senhor, como tem sido a minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim. Diligentemente, fala com determinação, com vontade, com intencionalidade. Não espere isso acontecer por acaso. Nós temos que caminhar rumo a Deus na dependência do Espírito Santo. Fala, Senhor, e muitas vezes, e quase sempre isso é difícil para nós, meus irmãos, porque isso é contra a nossa natureza natural. Mas como o Espírito de Deus habita em nós, nós temos o dever e a responsabilidade de viver assim, esforçando-se com diligência para viver o que foi feito e é indestrutível. O que Deus fez na cruz não depende de mim e de você. Nós temos que preservar isso em nosso meio, para desfrutar dessa realidade. Não vivemos de qualquer jeito. Não uma unidade, pensando que todo mundo agora tem que pensar igual, tem que vestir igual, tem que ter os mesmos hábitos. Essa unidade é por causa do sangue de Cristo. Nós sempre vamos ser diferentes uns dos outros. Mas o que nos une é o sangue de Cristo. Não é costume, não é cultura, não é estado financeiro. Nós todos temos que estar olhando para Cristo. Nós todos somos aproximados pelo sangue. Nós todos somos perdoados pelo mesmo Pai. Nós todos estávamos mortos em delitos e pecados. E o que nos une e o que tem ponto em comum é o que? É Cristo. Nós não podemos tentar fabricar nada de unidade entre nós. Não existe isso. Então, essa ordem de Paulo, John Stott alerta, isso exclui a passividade. Eu vou viver aqui do meu jeito. Deixa acontecer. Ele diz assim, isso exige essa postura da pessoa, vamos deixar como é que está para ver como que fica. Deixa, tá bom. Ele diz assim, é uma diligência temperada por uma atitude deliberada. E ele diz, a iniciativa é sua, faça agora, seja sincero. Diante de Deus, busque isso na sua vida, intencionalmente. Fala, Senhor, se coloque diante de Deus. Fala, Senhor, como que eu tenho vivido, Senhor? Diante de tanta verdade que o Senhor fez, diante do que eu sei, como que eu tenho vivido? Não canse de buscar isso diante de Deus, esse quebrantamento, é isso que Paulo está falando. Não fica, já está bom, eu já era pior, já melhorei um pouco, tem gente pior. Busque diante de Deus, seja diligente na vida cristã. Examine-se teu coração diante da palavra de Deus. E aquilo que você ainda não enxergou, que eu não enxerguei, faça como Davi. Senhor, as faltas ocultas, me mostra. Se eu estou tão cego, Senhor, me mostra. E aí Paulo está falando no final. Por que ele está falando? Para nós nos esforçarmos, sermos diligentes na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Ele diz, porque é somente um corpo. Deus tem somente uma igreja. E essa igreja não pode estar dividida. Quando nós ferimos a igreja, Calvino fala que nós sangramos o corpo de Cristo. Tão sério isso, meus irmãos. Quando nós estamos vivendo em afronta ao corpo de Cristo. E fala a um só corpo, um só Espírito. Todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. Fala de unidade. Não fala de, tem várias igrejas, vários Espíritos. Fala de uma igreja, um corpo, um Espírito. Como também fossem chamados numa só esperança, que é Cristo. Cristo é a nossa esperança, a esperança também de estar com Ele eternamente. Todos nós somos chamados com uma só verdade, com uma só vocação, com um só propósito. Uma só esperança na vocação. E ele diz, há um só Senhor, uma só fé salvadora. E essa fé está em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no Deus Trino. Não é a minha fé, a tua fé, o jeito que eu creio, o jeito que você crê. Só existe uma fé que é dom de Deus, que Paulo falou em Efésios 2:8. E ele fala, só existe uma fé, um só batismo. Não está falando de forma de batismo. Fala que todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para dentro do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Não pode haver divisão, não pode haver disputa, não pode haver falta de mansidão, não pode vivendo provocando uns aos outros. Nós temos que viver de modo digno. E ele diz, há um só Deus e Pai de todos quem? De todos que foram salvos, de todos os eleitos,
de todos vocês que foram eleitos. Paulo não está falando de universalismo, de ecumenismo. Paulo está falando para cristãos. E Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja a unidade, quando Paulo finaliza deixando uma só coisa, uma só verdade, uma só esperança, um só Deus, um só Pai. Por que nós queremos viver de forma dividida? Então, que nós possamos, meus irmãos, crescer nesta verdade. E falar, Senhor, diante de tantas coisas que o Senhor já fez por mim, na cruz de Cristo, como que eu estou vivendo? Como que você está vivendo ainda? Você é apenas um religioso, alguém que está habituado a vir na igreja e vive do seu jeito? Você está vivendo de modo digno, do jeito que você acha que tem que viver, do jeito que as pessoas esperam que você viva? Ou você está vivendo de modo digno do chamado que Deus te fez em Cristo, para ser um filho dele, um discípulo dele? E se você tem essa convicção, se você não tem, clame a Deus, porque o dia de Deus se chama hoje. Isaías 55, de 6 a 8, fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. A ideia ali é, enquanto ele se permite ser encontrado, porque vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. E se você já foi alcançado por essa graça, você está vivendo dessa forma, nenhum de nós está à altura disso. Não é isso, eu estou. Não, ninguém está. Mas nós estamos crescendo nessa visão da majestade de Deus para que isso gere cada vez mais humilhação em nós, isso que gere humildade nos nossos relacionamentos. Como que é? Você é uma pessoa mansa? Que tem muita gente que parece ser manso, até você provocar o mínimo do direito dele. Você anda no centro, você vê as pessoas de carro com vidro aberto, tranquilos. Quantas pessoas mansam, buzina para ver. Na igreja, todo mundo bonitinho, fere o mínimo direito que ela acha que ela tem. Você vai ver se ela é mansa ou se aquilo ali é só uma carcaça. É na hora da provocação. Por que Jesus foi manso? Porque na hora da cruz ele entregou tudo ao Pai e ele sabia que fazia a vontade de Deus. E essa mansidão é quando nós somos controlados pelo Espírito de Deus. As pessoas não me controlam. Eu provoco, se quem me provocar, eu dou também. A pessoa quem está me guiando? A pessoa. Eu vivo de acordo com a sua provocação. Mas quando o Espírito de Deus me guia, quando alguém me provoca e eu estou sendo guiado, controlado pelo Espírito de Deus, Senhor, eu não sou controlado pela atitude do irmão, eu sou controlado pelo Teu Espírito. E o Teu Espírito Santo vai me levar a ser longânimo, paciente, perdoador. Isso é muito sério, meus irmãos. Que Deus, então, nos dê essa visão de que nós temos um só Deus, se nós cremos em Cristo. Se você creu no Evangelho, você pertence a uma mesma família, uma só família. Você tem só um só Deus, uma só fé, que nós possamos viver de forma digna do Evangelho de Deus para as nossas vidas, sabendo que nós não conseguimos, mas que nós devemos buscar incansavelmente isso na dependência do Espírito Santo todos os dias, na palavra e numa vida de oração. Que Deus nos abençoe.